Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui nos bate-papos sistêmicos, hoje com um assunto que também não se encerra e é um assunto bastante complexo, muito delicado, porque envolve algo de uma memória muito profunda, muito visceral em todas nós, mulheres, homens, família, mas principalmente nas mulheres. Principalmente por estarmos também no mês de assuntos voltados à mulher, eu me vejo movida por algo que está além de mim, né? E que também mexe muito comigo, que são as questões relacionadas às perdas, a perda de filhos, de filhas, por aborto espontâneo ou por outra circunstância da vida em que este aborto aconteceu. Nos compete deixar muito claro que nós não estamos aqui, nem as constelações, nem o olhar sistêmico de Bert Hellinger, e tampouco o meu, tem aqui nenhuma espécie de intenção em classificar certo ou errado dentro da conduta de cada um, dentro da vida de cada um, das dores de cada um, das histórias de cada um. Os indígenas sempre dizem, dentro de diferentes culturas e tradições, que nós não podemos jamais opinar sobre a vida de alguém, tampouco apontar o dedo, tampouco julgar, porque somente quem trilha, quem vive é que sabe. Então, nós não temos as sandálias do outro, nós não vestimos, né, os calçados do outro, nós não estamos na pele do outro. Nós podemos até ter uma ideia, até por uma questão de maturidade, de outras questões nossas, mas nós não podemos jamais classificar certo ou errado. E esse é um assunto que também vai vai se desdobrar em questões da necessidade de inclusão, tá? Porque a alma precisa ser reconhecida. A pessoa, mesmo não tendo, a criança, mesmo não tendo conseguido, né, nascer, ela entrou, ela estava no ventre, ela merece, ela precisa ser reconhecida. E todos os que pertencem a esse grupo, a este clã, né, os outros filhos, né, também devem saber que aconteceu. Mas isso não acontece normalmente por N razões. Então ficam questões ocultas, questões lá guardadas, né? Vão para debaixo, vão para um porão nosso interno, um porão muitas vezes escuro, triste, melancólico, né? E aí as constelações têm muito a contribuir nesse movimento de desemaranhamento, né? Chegou uma filhotinha aqui, ó. Chegou uma filhotinha aqui, né? É uma filhotinha. Ela veio, né? Os animais captam muitas questões. E nós estamos falando aqui de filhos, de filhotes, né? Então, ela veio. Agora ela está fazendo os barulhinhos dela aqui, pegando caneta, fazendo brincadeirinhas, né? Eu vou pedir que vocês reconsiderem alguns barulhinhos aí, né? Porque nós estamos em obras e tem alguns barulhinhos de fundo aí que eu não consigo interromper os barulhinhos. Mas eu acredito que isso não nos tira do foco e não nos tira do tema
da sequência desse raciocínio. Todos têm o direito a pertencer, todos. Aonde nós excluímos, rejeitamos, escondemos, tá? Não falamos, nós temos os nossos direitos a não falar, nós temos o nosso direito a não querer olhar, mas nós também precisamos olhar para o direito dessa alma de pertencer. E os outros filhos, no caso, se existirem, ou mais um filho se existir, saber que houve antes dele alguém, um mais velho, porque isso tudo vai repercutir no desdobramento dessa vida e destas vidas, dessa família. Então, né, o assunto trata-se de incluir porque sim, tem o direito, porque sim, pertence, né, e reconhecer. A partir do reconhecimento, nós tomamos contato, nós tomamos esse contato, né? Quando nós reconhecemos algo em nós ou no outro, nós tomamos contato. E a partir deste contato é que nós vamos então desdobrar, solucionar, desemaranhar o que precisa ser desemaranhado. Então, este é um assunto que vai longe e que eu gostaria de que você aí escrevesse para mim, se sentisse a necessidade, se sentir que se identifica com a temática, que gostaria ou de constelar, ou enfim, né, de conversar mais sobre o assunto, por favor, se comunique, né? Porque a constelação, esta abordagem sistêmica, que não é uma terapia, tá? É uma abordagem terapêutica, ela pode vir a ser um grande solucionador aí, uma grande ferramenta, né, de autocura nos nossos processos todos de vida. E desta forma nós honramos a todos os que vieram antes de nós e os que também nós não sabemos se vieram antes, nós não temos essa noção, mas nós sentimos. Às vezes a gente sente um vazio, né? Um vazio, e o campo mostra algo, alguém, né? Ou algo que aponte para uma questão dessa ordem. Então nós precisamos aí fazer todo um movimento de reintegração, né, dessa alma ao seu sistema. E nisso não tem a ver com crenças, com religiões, eu respeito a todas. As pessoas às vezes confundem, as pessoas às vezes acham que constelação é um processo religioso. Não, o Bert foi padre, Bert Hellinger, e claro que dentro da sua vivência, dentro da sua filosofia de vida, dentro dos seus conhecimentos, dentro da teosofia como um todo, ele, claro, agrega, né, muitas abordagens dentro desse sentido, inclusive nos enaltecendo a questão dos dogmas, né, porque muitos dogmas são jogados para nós, até hoje são cobrados de nós, independente de tu teres aí uma base católica, cristã ou judaica, independente da tua crença ou religião, né? Nós carregamos muitos dogmas, isso está na história da humanidade. Então esses dogmas vêm muito carregados de pecado, o pecado mortal, né? O pecado, a cobiça, né? A traição, as traições, o pecado pelo ato sexual, né?
a própria visão do paraíso, a própria visão de Adão e Eva, a própria visão do feminino, tudo isso muitas vezes não contribuiu e não contribui para que a gente se liberte, assente, né? Assentar, decantar dentro de si uma série de cobranças, uma série de culpas, uma série de medos, né? De falsas crenças ou de crenças limitantes que nos impedem de olhar para nós como seres humanos, sim, passíveis de erros, de acertos, de fragilidades, de fortalezas. Eu não gosto muito de usar erro e nem tampouco gosto de usar o termo fraqueza. Nenhum nem outro. Eu vou ficando por um meio termo aí, né, onde nessa balança nós sabemos que nada é permanente, que a gente oscila sim, a gente oscila de acordo com uma série de questões que acontecem ao longo da nossa história de vida e também da história de vida daqueles que vieram antes de nós. Eu espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma e me escreve se esse assunto é um assunto que tu queres um pouquinho mais, que tu queres destrinchar um pouquinho mais, ou que tu tens alguma questão aí para constelar dentro dessa questão, dentro dessa questão do aborto, dessa questão das perdas. Escreve para mim. Escreve para mim, curte o canal, compartilha, porque eu sempre repito aqui as mesmas coisas. Dentro dessa esfera virtual, nós precisamos dessa curtida, precisamos que tu te inscreva, precisamos todos para continuar a multiplicar aquilo que a gente faz de forma voluntária e com a intenção, me refiro aqui a mim, né? Com a intenção de trazer algum benefício, de trazer alguma luz, né? De dar a voz a algo ou alguém que aí dentro de ti precisa. Tu precisas, nós precisamos, certo? Um grande beijo, um grande abraço, muito amor no coração, né? Essa criaturinha aqui, né? É uma fofura só. E os animais nos mostram muitas questões, porque captam o campo muito além de nós. Grande beijo, serenidade, paz no teu coração e sobretudo, consciência de que não podemos dar além, né? Não podemos dar aquilo que não temos e também não devemos tomar aquilo que não é nosso. Cada um tem o seu lugar, cada um tem as suas responsabilidades dentro disso. E nós carregamos sempre pai e mãe dentro de nós. 50% de um, 50% de outro. Queira ou não.